Da parte mais complexa, que é aquele conteúdo que eu acrescentei para falar sobre a construção de conceitos religiosos universais. E agora a gente já falou sobre hinduísmo, que é uma construção religiosa também bem complexa, né? O advento lá da entrada da etnia ariana, né? Que se impôs sobre aquelas etnias locais da Índia e construiu aquela religião, né, que tanto pegava elementos da cultura local quanto acrescentava, tanto dava um texto escrito para ela, né, que são os Vedas, quanto constituiu uma cultura superior que se colocou acima deles, né, e que instituiu uma sociedade de castas, né, que aí chega os Brahmanes, Upanishadas, toda aquela questão da filosofia ariana que se impôs sobre os Vedas, tá ok? Então, entendemos o hinduísmo de uma forma geral. Agora a gente vai ver que de dentro do hinduísmo saem algumas linhas, tá? Saem algumas ramificações que se tornaram importantes também no mundo e que até agora, até o presente momento, têm se difundido e têm influenciado diversas sociedades de fora do contexto indiano, tá ok? Inclusive tem crescido bastante e se imposto aí em alguns lugares, né, disputado com as religiões de outros lugares. Então, primeiro o jainismo, que surge de dentro do budismo, tá ok? Na página 8 da sua apostila, eu coloquei aí em tela também o texto para nos ajudar. Veja só, a origem do jainismo, veja só, semelhante ao budismo, o jainismo é visto na religião hinduísta como uma religião ateia. Agora, por que ele começa a discutir esta maneira, esta forma, né, dessas religiões, dessas ramificações do hinduísmo se comportarem? Porque você viu que no hinduísmo você tem tanto aquela questão da religiosidade mais tribal, tá? Mais animista, e aí por isso que eu trouxe uma definição, Pai do Senhor, tudo bem? Por isso que eu trouxe uma definição mais clara de animismo, porque você vai lidar com essa manifestação animista em muitas dessas religiões orientais, tá? Então o animismo de ânima, esse ânima a pessoa encara todas as coisas componentes da existência como detentoras de alma. Então por isso que o cara adora um animal como um deus, porque acredita que aquele animal ele pode ser muitas das vezes um antigo descendente seu que reencarnou naquele animal, ok? Ou aquele animal pode ser um avatar de um deus, ok? E aí você tem tanta questão animista que dá alma a objetos até, alma a rio, o rio é um ser divino, as plantas são também um ser divino, ou as pedras, ou também o totemismo, que aí está mais intimamente relacionado com o que eu expliquei dos animais. Então o totemismo diz, este ser, este animal é um totem, ou seja, ele tem uma significação maior do que ser simplesmente um animal. Ele pode ser um descendente meu, que reencarnou nesse animal, ou ele pode ser uma manifestação de Deus, e assim ele tem aquele animal como sagrado. E ele tem muitas das vezes um conceito de que a sua própria etnia, sua própria tribo teve origem num animal, o que também pode acontecer. Então tem manifestações de animismo e de totemismo em diversos âmbitos do hinduísmo. E o hinduísmo você tem o hinduísmo de base, que é o vedismo, aí tem os Rig Vedas, né? Que são os livros que pegaram os conhecimentos, aqueles 4 deuses dos Vedas, né? Aqueles deuses mais antigos, né? Das manifestações religiosas mais antigas. E tem o arianismo que entrou na Índia, que se impôs sobre eles, que instituiu a sociedade de castas. Você tem, por exemplo, a figura de Brahma, e aí você tem as castas divididas conforme o corpo de Brahma, aqueles que vieram da cabeça de Brahma, né? Os Brahmanes, aqueles que vieram dos braços, Vaishiras, aqueles que vieram das pernas de Brahma, né? Aqueles que estão ligados ao comércio, aqueles que vieram dos pés de Brahma, ligados ao trabalho manual, trabalho escravo, né? Trabalho fabril, e aqueles que são debaixo dos pés de Brahma, que são, na verdade, da poeira do pé de Brahma, que são os párias, os intocáveis. Intocáveis porque são imundos e podem contaminar aquele que o tocar. Então, são aqueles que estão abaixo da linha da sociedade, que, na verdade, olhando no âmbito demográfico, são talvez não a maioria, mas uma imensa parcela da sociedade. Uma imensa parcela da sociedade, que estão dentro do grupo dos párias, que estão abaixo da linha social, são considerados sub-humanos, vamos dizer assim. Então, a partir desses conceitos, dentro do hinduísmo, você tem
tanto a questão lá dos Brahmanes, a religião mais filosófica, porque os caras estão no âmbito maior, acima de todos os demais, e isso também leva eles a acreditar que dentro daquela roda do Dharma, das reencarnações, do karma, eles estão quase se libertando totalmente, né, do karma e partindo para uma transcendência, para se integrar no grande Brahman, que é o espírito impessoal, né, que é aquele que constitui todo o universo, né, aquele Deus panteísta, né, que Deus é tudo, tudo é Deus. Então eles vão sair do indivíduo, do Atman, e entrar no Brahman, né, quando eles entram no chamado Nirvana, não precisam mais de nada, são superiores, são espíritos evoluídos. Então quer dizer, eles têm uma religião mais filosófica, que é expressa nos Upanishads. E lá embaixo, as castas mais inferiores, têm uma religião muito mais animista e totemista, que é aí onde entra a adoração àqueles deuses, aqueles diversos deuses. Olhando para toda essa realidade, você vai ter alguns grupos que vão sair fora dela. E aí, por isso que eles chamam de religiões, manifestações ateias. Que você tem o Jainismo, o Mahavira, que funda o Jainismo, e que não adota, não tenta se encaixar em nenhum conceito de deidade. Ele diz que, na verdade, existe um processo no qual o indivíduo tem que passar por um processo evolutivo através das reencarnações, tá certo? E através da evolução, essas reencarnações, ele vai se livrando do karma, tá certo? E ele, através dessa liberação do karma, ele vai se libertando também das necessidades e vai cada vez mais se integrando numa evolução total. Tanto o Mahavira do Jainismo quanto o Siddhartha Gautama do budismo. Os dois vão ter essa pegada. E aí, com essas manifestações, você tem uma tentativa de sair desse conceito de adoração a deidades. Que aí o hinduísmo tem isso aí. O hinduísmo tem tanto o espírito impessoal, que é o Brahman, e vai ter os avatares de Brahma, que são as deidades, cada uma se manifestando com características diversas. Então você tem Brahma, Deus da criação pessoal, adorado aí por algumas dessas castas, mas que é um avatar do Brahman, que é o espírito impessoal. Tem Brahma, Vishnu, que é aquele Deus que está encarregado de manter as coisas, né? Então ele mantém. Você tem Krishna como representante de Vishnu, um avatar de Vishnu, tá? Estou falando isso porque vai ter o movimento Hare Krishna, que a gente vai estudar também hoje. E você tem Shiva, que é o Deus encarregado da destruição. Criação, manutenção, destruição. Essa é a roda do Dharma, tá ok? E aí quando você se liberta dessa roda, você parte para um infinito. Você eleva para outro nível, você não precisa mais de nada. Você sai fora da roda de reencarnações. Muito bem. O Jainismo e o budismo dizem: nós não nos comprometemos com nenhuma dessas deidades. A gente sai fora de todas essas deidades aí. A gente está comprometido com o indivíduo. Por isso que eles são chamados ateus. É que nem Sócrates. Sócrates foi chamado de ateu pelos gregos. Por quê? Porque Sócrates não se curvava ante aquelas deidades, aquele panteísmo, tá? Você tem aquele politeísmo, aliás. Panteísmo é dos hindus. Politeísmo. Você não é um deus só, não é monoteísmo. É politeísmo, ou seja, são diversos deuses. Ok? Diante daqueles diversos deuses, aquelas gamas de deuses superiores, deuses inferiores, semideuses, Sócrates entendia que nenhum deles era digno de atenção, de ser adorado, de ser reverenciado, de ser explicado, tá certo? Ele rejeitava totalmente a teogonia, a explicação acerca desses deuses. Ele focava em quem? No homem. Ele investigava a respeito do homem, ele tratava a respeito dos problemas do homem, ele adota uma postura antropocêntrica, colocar o homem no centro da discussão, no centro do seu interesse. E quando ele assim o faz, a sociedade grega da época dele também o chama de ateu. Por que ele é chamado de ateu? Porque ele não adora os deuses do Olimpo, tá certo? Nem Zeus, nem os demais outros deuses que estão ligados a ele, Netuno, os demais outros deuses, Poseidon e tal. Ele rejeita isso. Fala, isso aí é crendice popular. O foco dele é o homem. Quando ele assim faz, ele também é chamado de ateu. E aí você vai ter os cristãos são chamados de ateus também depois. Por quê? Os cristãos adoram um Deus que não tem imagem. Os cristãos adoram um Deus que não tem escultura, estátua, ante a qual se prostrar. Um Deus que não tem uma foto, que não tem um quadro, que não tem um símbolo numa parede ou uma representação material, um tótem. Um Deus invisível. E aí quando os romanos
começam a se relacionar com os cristãos e exigem dos cristãos a adoração ao imperador, que era um culto, vamos dizer assim, cívico, né? Um culto para representar seu servilismo a Roma, e também a adoração aos demais deuses que integravam o panteão do Estado, e o cristão rejeita essa adoração e diz que adora um Deus que não pode ser visto. Eles olham para os cristãos e os chamam de ateus também. Os cristãos são entendidos também como ateus. Então você tem essa manifestação que é semelhante, tanto o jainismo com Mahavira, quanto o budismo, como depois esses elementos também vão passar por essa situação. Veja, semelhante ao budismo, o jainismo é visto na religião hinduísta como uma religião ateia. Seu surgimento ocorreu pouco antes do budismo, então o jainismo surge um pouco antes do budismo. Essas manifestações aqui, elas aconteceram entre os séculos 5 e 7. Entre os séculos 5 e 7 a.C., nós temos diversas manifestações religiosas importantes, dentre elas essas aqui. Como Buda, seu fundador pertence como Buda a uma família de kshatriyas, que eram os guerreiros, que estavam ligados aos braços, né, de Brahman. Foi chamado Mahavira, o grande herói. Egina, o vitorioso, viveu como asceta, ou seja, viveu em concentração, meditação, livre dos prazeres da vida, não usando nem mesmo roupa, tá ok? Então, adepto do nudismo. Começou a difundir sua doutrina nos mais nobres meios a que pertencia. Após reunir grande número de discípulos, morre com 72 anos de idade. Então, temos aí o básico da vida de Mahavira, tá? Então, Mahavira manifestou aí essa característica na sua profissão religiosa. E aí alguns símbolos do jainismo e algumas verdades fundamentais ligadas à manifestação da religião do jainismo. Então, no quadro ali, ó, em tela, depois eu vou ler também aqui para vocês a informação, mas temos, ó, seus ensinamentos, os Mahavratas, 5 votos. O primeiro voto do jainismo chama-se Ahimsa. E aí você tem o símbolo, né? Essa mão aí com a roda do Dharma dentro dela, tá ok? Então temos o Ahimsa, não violência. O 2 é o Satya, não mentir. O 3 é o Asteya, não roubar. O 4 é o Brahmacharya, o celibato. Então esse é um voto também de celibato. É interessante que dentro do cristianismo a gente vai encontrar alguns indivíduos que também têm essa manifestação um tanto exacerbada da religiosidade. Você tem, por exemplo, vou lembrar o nome dele agora, Marcião. Marcião, ele, em determinado momento da história, ele é recente, ele é de 100 e pouco da era cristã. Ele não só diz que ele tem o Espírito Santo, ele diz que ele é o Espírito Santo. Ele diz que ele é o Espírito Santo, tá? Ele compõe um cânon, ele pega só o livro, o Evangelho de Lucas e as cartas de Paulo, é o cânon dele. Ele diz que Jeová do Antigo Testamento é um outro Deus, ele chama de Demiurgo, que está ligado à cultura grega, gnóstica, tá? O Demiurgo é como um Deus inferior, um Deus de baixo calão, que cria a matéria e aprisiona as pessoas na matéria. E esse Demiurgo tem que ser vencido pelo Deus verdadeiro, tá certo? O Deus verdadeiro que é superior a ele, que é totalmente espiritual. O Deus verdadeiro enviou Jesus. Jesus é a emanação desse Deus verdadeiro que veio destruir, que veio vencer Jeová. Olha a cabeça do cara. Então o cara diz, o Antigo Testamento inteiro não presta, porque pertence a esse Deus falso, Jeová. A maior parte dos evangelhos também não, que são escritos por judeus que estão ligados a Jeová, que é um Deus falso. Então só Lucas se salva, porque era um gentio. E Paulo, mesmo sendo judeu, tinha cidadania romana também e teve uma revelação diferente. Então Paulo e Lucas. Então ele pega o evangelho de Lucas, Atos e as cartas de Paulo. Então ele cria esse cânon e ele se apresenta aos bispos de Roma, tentando obter deles uma autorização. E aí os caras rejeitam, obviamente, né? E ele cria essa seita. E nessa seita dele também tinha voto de celibato. Então os mais aperfeiçoados seguiam o celibato. E ele também tinha um preceito no qual, se uma pessoa caísse em adultério, cometesse o pecado de adultério, de prostituição, ele jamais obteria perdão. Uma vez que você adulterou, você está condenado para sempre. Verdade. É uma característica de extremismo.
Então você tem o jainismo, também tem essa pegada de extremista, né, do celibato. Então você pensa, poxa, é autodestrutivo, seus membros não vão se reproduzir. Mas esses caras têm uma visão, o que poderíamos chamar de uma visão apocalíptica, como os essênios tinham. Os essênios tinham voto de celibato também. Os essênios não tinham perspectiva de futuro, eles tinham perspectiva de fim. E o fim era iminente. Então eles queriam ficar totalmente isolados no deserto, aguardando a vinda iminente do Messias. E Jain, né, o jainismo, ele está se deslocando, saindo do hinduísmo geral e adotando uma forma de vida, aguardando uma elevação imediata. Ele quer rapidamente ascender a um nível superior. Assim, o cara não está pensando em formar família. Ele quer logo partir para o final, ele quer chegar no nirvana. Então você tem o celibato. Então tem alguns conceitos que são até louváveis. Não violência, não mentir, não roubar, celibato e voto de pobreza, que é chamado aparigraha. Tá, ok? Os votos, 5 votos do jainismo. A suástica, vejam, olha a suástica ali. O pessoal vê a suástica já dá um frio na espinha, né? Então você vê, o nazismo, ele vai buscar o símbolo da suástica nessas manifestações religiosas da Índia. E o que acontece? O nazismo tem aquela busca, tá? Aquela tentativa, né, de investigação histórica, de busca, claro que com muita manipulação, né? Dizendo que eles são a raça ariana pura, tá? Sem mistura com outras raças. Poloneses são misturados, franceses, italianos, ingleses, são tudo raça de quinta categoria, porque se misturaram, se miscigenaram. Eles colocaram na cabeça deles, claro, é uma coisa totalmente patética, ridícula, né? Mas colocaram na cabeça deles que eles são uma raça pura, descendente dos arianos. Esses arianos, uma raça que começou a emigrar, tá certo? Do Irã, da antiga Pérsia, tá? Alguns deles foram para a Índia, onde formaram os brahmanes, e outros foram para a Europa, aí chamados indo-europeus. Se você for pegar as línguas que constituem todas essas etnias indo-europeias, elas têm algumas características semelhantes. Elas têm algum ponto de conexão. Então é uma forma de investigar isso, chamados indo-europeus. Então, tendo origem lá no Irã atual, que é a antiga Pérsia. Então eles dizem, nós somos os descendentes de uma raça pura, que emigrou desde lá. E aí ele vai fazer uma investigação lá e busca símbolos para adotar para a ideologia dele. Um dos símbolos é a suástica. A suástica você tem um ponto central, que é um eixo, tá certo? Em torno dele, estas abas que dão a ideia de movimento, de circularidade, tá ok? Então temos aí uma representação da circularidade, da existência, da vida, em torno de um eixo que já alcançou a perfeição, tá ok? O eixo gira em torno de si mesmo só, enquanto os braços estão fazendo o movimento da rotatividade, tá ok? Então temos a suástica como símbolo de busca da perfeição, esse giro para você chegar ao centro, chegar à perfeição, como a roda do Dharma também, que está na bandeira da Índia, tá ok? Então ele toma de empréstimo esse símbolo e traz para dentro do nazismo. Agora tem uma interpretação um pouco mais profunda da suástica, onde uma está girando no sentido horário e a outra no sentido anti-horário, tá ok? Então nós temos aí a roda no sentido horário, é como que um movimento de ascensão, de crescimento benéfico. E então já sai muito aqui da nossa investigação. Jainismo, basicamente, essas manifestações, com essa simbologia, tá certo? Com a simbologia do ahimsa, da não violência, da suástica, que também pertence a eles. Outras características, para os jainistas, o tempo é infinito, sendo que é visto como uma roda dividida em duas partes. Uma realiza um movimento ascendente, enquanto a outra descendente. Ascendente, os seres humanos progridem ao nível do saber, estatura e felicidade. Descendente, caracteriza-se pela degradação do mundo, pelo esquecimento da religião e pela perda da qualidade de vida. Assim vivemos atualmente um período descendente, em uma era de infelicidade, que começou há 2.500 anos e que há de durar 21.000 anos. Então, basicamente, o que eles querem representar com a suástica, né? Esse movimento da existência de descendente, melhoria, crescimento, aperfeiçoamento, descendente, destruição, né? Esquecimento da religião, indo para o caos, tá ok? Aqui embaixo, ó, aquele símbolo da mão, está explicando direitinho aqui, ó. Um símbolo jainista,
é a suástica, que é uma das 24 marcas. Assim, todos os seus templos têm ela desenhada, que está acima, né? Há uma crença de que Hitler escolheu este símbolo para simbolizar a redundância dele aqui, viu? Que o nazismo seria infinito e que ninguém quebraria isso, que você tem o eixo e o giro em torno do eixo. Então o eixo é infinito. Tudo está num movimento de ascensão e um movimento ascendente, decrescente, tá? Ascendente, decrescente, mas o eixo está no mesmo lugar. Então nós temos nazismo, é o eixo, tá ok? O eixo em torno do qual giram todas as outras pessoas. Os caras não tinham nada de ego, né? Os caras liam muito Nietzsche, viu? Liam muito aquele camarada, liam muito Nietzsche. Veja só, a ideia do super-homem, a ideia do anticristo, né? Essas ideias que foram promulgadas aí. Olha lá, vamos ver, continuação. Ó. Ali vai ser difícil de ler. Vamos para a página 9. Página 9, pensamento básico. Do ponto de vista jainista, não houve criação, o mundo é eterno. A ideia de uma criação extraindo algo do nada é impensável. Não existe criador. Não há ser perfeito na origem das coisas. A perfeição é apenas o ideal dos esforços humanos. Onde você menos espera, essas religiões interferem. Por exemplo, conceito religioso. Conceito científico. Durante muito tempo, os grandes cientistas que surgiram na história não negavam a existência de Deus e também não negavam a necessidade de que houvesse um Deus criador de todas as coisas. Que as coisas não podem retroceder ad infinitum, ok? Como Anselmo da Cantuária vai bater muito nessa tecla, que as coisas retrocedem até um ponto inicial que é fora de todas as coisas, é anterior a elas e não necessita delas, que aí chegamos a Deus. Deus é um ser que não precisa das coisas, então ele é o princípio de tudo aquilo que é necessário, ok? Então temos, a partir de Deus tudo foi criado, ok? Então esse era o conceito. Você tem algumas pessoas que começam a trazer conceitos de fora. Por exemplo, o jainismo. O jainismo diz o universo é eterno. E aí, quando ele diz que o universo é eterno, casa muito com a ideia panteísta do hinduísmo de que Deus é tudo e tudo é Deus. As coisas são Deus. Então, se as coisas são Deus e Deus é eterno, não precisa encontrar uma origem do universo. É só você dizer que a partir de algum ponto havia uma massa compacta que passou por depois de uma grande compressão, ela explodiu. Dessa explosão chamada Big Bang surgiram todas as coisas, né? Conforme elas foram se expandindo, foram também se organizando, se arrumando, por acaso, tá certo? E por um acaso surgiu tudo aquilo que está aqui hoje, inclusive nós e este computador que está aqui, tá ok? Então o que acontece? Não fica fácil você sustentar uma declaração científica dessa quando você começa a ter a propagação dessas ideias. Se você tem a tentativa de propagar essa ideia científica num mundo onde esse tipo de conceito não é nem um pouco aceito, as pessoas não toleram esse conceito, ninguém vai abrir a boca para falar. Mas quando você tem entrada desse tipo de conceito, por exemplo, que o universo é eterno, você pode deificar a própria matéria. Então a matéria é criadora de si mesma. Por quê? Porque a matéria é Deus. O cientista não vai te dizer isso, mas é isso que está por trás da declaração dele, de que a própria matéria é seu próprio Deus. Ela criou a si mesma, ela se auto-organizou, ela não precisa de uma inteligência externa, porque ela é a sua própria inteligência. Tá ok? Então esse tipo de conceito que começa a alimentar a sociedade e começa a distorcer até a ciência. Então você tem aí o jainismo, essa ideia que foi passada aqui. Segundo parágrafo, o jainismo, como o budismo, admite a ideia de transmigração. Uma alma sai de um corpo e ela transmigra, adotando um outro corpo numa outra situação, a depender do karma. Dependendo do karma que ela produziu, a dívida, né, que ela tem a pagar. Ela fez um monte de sacanagem. Ela tem um peso kármico terrível. Ela não vai para cima. Ela vai passar por uma involução. Ela vai transmigrar para uma outra forma de vida inferior, onde ela vai purgar, vamos dizer assim, esse karma, né? E aí ela vai num processo evolutivo, depois, ascendendo até chegar no nível brahmânico e até sair da roda do Dharma e entrar no Nirvana, tá ok? Então temos aí esses conceitos, né? O jainismo também adota, só que ele não relaciona nenhum desses passos a uma deidade. Ele diz, não, é o próprio ser, é a própria pessoa. É a pessoa que tem que cuidar da sua própria evolução, não existe Deus.
E aí é onde entra a característica ateia dos caras. Admite a ideia de transmigração como o budismo. E aí quando a gente vê isso aqui, a gente começa a entender como é que alguns camaradas conseguiram construir os conceitos religiosos dele. A gente falou até na aula passada, né? Cadê o Zé Nilton? Hein, Zé Nilton? O espiritismo, Allan Kardec, ele não inventou a reencarnação. Não foi fruto da mente brilhante dele. Ele leu. Ele pegou lá Bhagavad Gita, pegou Ramayana, pegou Upanishads. Ele era um cara que tinha cultura, tinha muita cultura. E ele diz que fez uma investigação científica também. Parece que o Allan Kardec também pega isso, que em alguns casos você pode desencarnar e retornar no corpo de um animal. No espiritismo, ele já não vai tanto para o animal. Eles não dão tanto foco a isso, né? Mas pode ter uma vida mais sofrida. É porque todas essas religiões, elas têm as seitas dela. Tem as seitas. É verdade. Tem as seitas que começam a distanciar da ideia original. Mas você vê, Allan Kardec bebeu nessa fonte. Né? Está aqui da onde ele tirou as ideias. Só a principal diferença do budismo. A diferença principal entre as duas heresias... Por que ele está chamando de heresias aqui mesmo? Não é nem em relação a nós, tá? Ele está chamando de heresia em relação ao hinduísmo. De onde eles vêm. Por isso que eu falei lá no começo, umas 3 aulas para trás, o conceito de heresia não é só em relação ao cristianismo. Então o cristianismo é uma religião. Aí tem as facções nas quais ele se separou, tá certo? E aí tem outras religiões, outras manifestações religiosas. E essas religiões também têm suas seitas. Como até o irmão está levantando aqui. É Anderson, né? Irmão Anderson, ele está levantando aqui. Então no espiritismo também vai ter outras ramificações. Vai ter um espiritismo, né, mais relacionado ao voodoo, relacionado à magia negra, né, vai ter diversas ramificações. E são seitas da manifestação, tá certo? Original. Diferença do budismo. O jainismo recomenda o rigoroso ascetismo. Proclama o valor do jejum. Na origem ordenou a nudez. Depois permitiu aos fracos vestes sumárias. Mas aí, né, é só aqueles que não conseguem um jainismo puro, né? Houve mesmo cisma entre os vestidos e os nus, os trajados de branco e os trajados de vento, levando o ascetismo às suas consequências extremas. O jainismo, em alguns de seus representantes, terminou por exaltar o suicídio, declarando: é particularmente meritório deixar-se morrer de fome. Por que a mentalidade dos caras chega até um nível desse? Porque os caras estão negando todos os prazeres da vida. Diga para mim se isso aí, em algum momento, não alimentou o gnosticismo. O gnosticismo, que surge como uma mistificação dentro da cultura grega, né, fundindo aí tanto um pouco da cultura grega, um pouco dos cultos de mistério do Egito, até um pouco do judaísmo herético, tá ok? A cabala esotérica. Então, o gnosticismo, que é um saco de gato também, é uma confusão, com certeza sofreu influência disso aqui também. Ok? Também sofreu influência desse tipo de conceito, onde você tem uma tentativa de libertação da matéria, do corpo, né? Porque o corpo é uma cadeia, uma prisão que prende a alma e impede uma ascensão. Jainismo pregava isso. Então o cara diz: se você morrer de fome, parabéns, você fez um grande bem para a sua própria alma, você conseguiu sair deste nível e evoluir para um nível maior. Seu atual perfil. Atualmente os jainos, embora conservando o essencial de sua fé, estão mais adaptados às condições normais de existência. Consagram, sobretudo, seus esforços em realizar a ideia do ahimsa, que eu passei para vocês aqui, não violência, né? Não violência. Seu principal meio de atividade coletiva é a revista mensal em inglês The Voice of Ahimsa, a voz da não violência. Seus dirigentes jainos são alguns asiáticos, outros europeus, dentre os quais o conde Arnold Keyserlin, um europeu. Sua fórmula essencial é a ahimsa, é a mais alta das religiões. O símbolo do jainismo, conforme eu já falei para vocês. Aí já entra no budismo. Vamos lá. Os monges é daqui? Os monges? Tem, não. O jainismo não tem tanta difusão aqui, não. Mas budismo, sim. O budismo entrou forte aqui. Tem templos budistas. O que conhece o templo budista ali na Raposo Tavares? Eu já vi. Já viu? Eu nunca vi. Tem um templo enorme budismo ali em Cotia, né?
curtia. O jainismo você não ouve falar tanto aqui não. Aqui é Hare Krishna Então, porque ele e budismo. aqui que foram monges, especialmente monges mendigos. Ah, sim, eles também adotaram esse tipo de prática, né? De mendicância, mas combinava com os conceitos de fé deles, né? Essa autodestruição, né? Essa eliminação de todo tipo de prazer, todo tipo de necessidade. Então, adotaram essa prática, né? De mendicância, tá ok? Budismo agora. Budismo. Como seita do hinduísmo, mesmo conceito. Como seita do hinduísmo, o budismo surgiu durante o 6º século a.C., com o objetivo de amenizar o sofrimento dos miseráveis que, inferiorizados na sociedade hindu, poucas esperanças tinham. Aí, você tem essa pegada do budismo e ele olha para o que, principalmente? Ele olha para essa estratificação da sociedade hindu